Diante dessa situação, surge uma questão básica na relação homem versus natureza. Nós precisamos rever a nossa relação com o meio ambiente. Isso não é um discurso poético, isso não é um discurso político, isso não é um discurso filosófico e não é um discurso teórico. É um discurso necessário. É uma necessidade nós revermos a nossa relação com o meio ambiente. Disso surge a questão ética do meio ambiente. Por quê? Porque a crise ambiental, ela demonstra, na verdade, o grande perigo que envolve o homem e o planeta. Se de um lado nós temos as nossas necessidades infinitas, de outro lado nós temos os bens ambientais que se esgotam. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vi um estudo na internet que parece que quem nasceu primeiro foi a galinha, né? Como eu não sei se ela nasce do ovo, como que ela pode ter nascido antes da galinha? Do ovo, né? Sei lá. Mas a dúvida aqui em relação ao ambiente é simples. Quem nós devemos salvar primeiro? O homem ou o planeta? Nós devemos salvar primeiro o planeta ou nós devemos salvar o homem? Ou o homem salvar o planeta? Isso seria o perfeito, né? Seria o ideal. É o próprio homem tentando salvar a Terra que ele integra. Isso, na verdade, demonstra um confronto teórico, um confronto ético. Qual é o centro das preocupações teóricas, técnicas, científicas? O centro das preocupações é o homem ou o centro das preocupações é o meio ambiente? Se nós imaginarmos que o centro de toda a preocupação é o homem, nós devemos ter em mente a necessidade de salvar o homem, e o homem é o centro do universo. Se nós entendermos que o meio ambiente, que a questão ambiental é a prioridade, nós devemos priorizar o meio ambiente e a partir daí nós devemos salvá-lo, no primeiro plano. Isso é o que nós chamamos das duas visões éticas a respeito da relação homem versus natureza. De um lado nós temos o antropocentrismo e de outro lado nós temos o biocentrismo ou ecocentrismo. Para alguns doutrinadores, as expressões biocentrismo e ecocentrismo são sinônimas. Para outros doutrinadores, a distinção entre biocentrismo e há uma distinção entre biocentrismo e ecocentrismo. Didaticamente, eu prefiro entendê-las como sinônimas. Qual é a relação? O que é a relação antropocêntrica? O que é o antropocentrismo? Na verdade, o antropocentrismo é uma concepção teórica, uma concepção filosófica, ética, que coloca o homem como centro do universo. Ou seja, a referência máxima e absoluta de valores. Como apenas o homem é dotado de valor, portanto, todas as necessidades, todas as preocupações devem girar em torno deste homem. Certo? Portanto, o antropocentrismo é esta ideia de que o homem é o centro do universo. Essa posição antropocêntrica ainda hoje é defendida por muitos doutrinadores modernos. Certo? Nós temos, e se nós pensarmos, existe uma senadora, presidente da CNA, Confederação Nacional da Indústria, o nome dela é Kátia Abreu. Essa senhora, ela é bastante craque em pensar que o boi é o centro do universo. Certo? Nós devemos ter o boi que serve o homem. Aliás, eu adoro carne, né? Eu amo carne, eu adoro fazer um churrasco, etc. Só que nós devemos ter a necessidade da preocupação do meio ambiente,
porque se nós não tratarmos do meio ambiente, não haverá terra para que nós possamos viver. Só vou dar um exemplo para vocês. No estado de Santa Catarina, por força da diminuição do plantio de culturas agropecuárias, o estado de Santa Catarina fez um código florestal próprio. Nós vamos ver no último sábado dos nossos encontros aqui a questão das competências ambientais. Então, como que a Constituição Federal trata da competência em matéria ambiental. Mas, no estado, nós temos um código florestal, que é a Lei 4.771/65, que está em vigor neste território nacional desde 1965, portanto há 45 anos, e que pouco ou nada foi respeitado nesse tempo todo. E por que ele não foi respeitado, a gente não precisa respeitar mais. Caiu em desuso. Né? E o Código Florestal, de 1965, ele define o que nós chamamos de áreas de preservação permanente, que são faixas contínuas para a preservação de determinados valores, determinados bens ambientais importantes. Por exemplo, a água. Então, ao longo de rios, nós temos que ter as chamadas matas ciliares. E essa legislação é uma legislação nacional. E ela, no seu artigo 3º, ela define as faixas de preservação permanente. Por exemplo, um rio que tenha no máximo 10 metros, ou 3 metros de largura, tem que ter uma faixa de preservação permanente de 30 metros. Certo? Em Santa Catarina não é assim. Em Santa Catarina vale o tamanho da propriedade rural. Se a propriedade rural for inferior a, por exemplo, 100 hectares, a faixa de preservação permanente é de 50. Aliás, é de 5 metros. Se a propriedade for superior a 500 hectares, por exemplo, a faixa aumenta para 10. E se ela for, por exemplo, superior a 1.000, ela aumenta para 30, que é o máximo lá. Então você cria, na verdade, você não cria uma faixa de proteção contínua, você cria como se fossem, como que eu posso dizer, como que chama aqueles desenhos? Mosaicos. Você cria, na verdade, mosaicos de preservação. Você tem uma propriedade grande aqui, uma pequena, que a faixa é desse tamanho. Na propriedade vizinha, é maior, aí aumenta a área. Nessa terceira propriedade, ela é menor, diminui para cá. Na outra propriedade, ela é maior, aumenta. Então você cria, na verdade, mosaicos de proteção ambiental. Como se a proteção fosse da terra e não da água. Na verdade, o que você está protegendo é a água, o recurso hídrico. E você não está protegendo a questão agrícola, a questão de plantio, áreas de plantio. Claro, óbvio que ninguém deixa de comer. Todos nós temos que comer. Todos nós necessitamos da agricultura, todos nós necessitamos da produção dessa matéria-prima. Só que se você não preservar a água, daqui a pouco você não vai ter mais água para fazer irrigação dessa cultura. Então, lá em Santa Catarina, o que vale são esses mosaicos de proteção ambiental. O bicho, ele tem que ter uma placa, entendeu? O macaquinho, quando ele entra numa área dessa, ele tem que ter uma placa de sinalização. Ele pode ir reto até 20 metros. Quando termina os 20 metros daquela propriedade, ele tem que virar à direita e aí ele segue naquela faixa. Terminou lá na frente, a outra propriedade é menor. Então,